Bom, pessoal, então, dois temas de relevância hoje, a gente poder discutir de maneira mais rápida, né, com uma visão geral, adequada aí ao período que vocês estão na formação do curso médico, dentro da disciplina de urgência e emergências 2, a síndrome aórtica aguda e as emergências hipertensivas. Quer dizer, por que eu escolhi exatamente esses dois temas a seguir, né, do quadro aí de dor torácica, angina instável e insuficiência coronariana aguda e infarto agudo do miocárdio? Exatamente pela característica aí da presença da dor torácica, né, que entra como um diagnóstico diferencial, tá certo? Para o manejo, né, e o reconhecimento e o correto tratamento da dor torácica no ambiente de urgência e emergência, certo? O que é, né, basicamente, a síndrome aórtica aguda? A síndrome aórtica aguda, ela pode ser dividida em três categorias, né? A DAA, que é a dissecção aguda da aorta, né, onde nós vamos ter, por algum motivo anatômico, por algum motivo aí, de alteração aí funcional ou histopatológica, uma dissecção, a criação de um lúmen, né? A criação de um falso espaço entre as túnicas da aorta. O HI, que é o hematoma intramural, que também desenvolve, né, e faz parte da síndrome aórtica aguda, e a úlcera penetrante de aorta, a UP, tá? Que também, né, acaba, né, evoluindo aí, eventualmente, com um quadro de dissecção aguda, né, da aorta, porém, ela às vezes pode ter uma evolução um pouco mais lenta, relacionada aí à exuberância de sintomas. Ok? Então, síndrome aórtica aguda, a gente sempre lembrar de três pontos principais. A dissecção aguda da aorta, tá certo? O hematoma intramural e a úlcera penetrante de aorta. Ok? Bom, continuando. Continuando, né? Nós temos aí, então, já dentro do diagnóstico, né, da dissecção aórtica aguda, que seria um dos subtipos das síndromes aórticas agudas, nós temos aí que a dissecção aórtica aguda, ela representa aproximadamente, né, por 62% a 88% dos casos de apresentação de pacientes que procuram o serviço de emergência referindo dor torácica atípica, tá certo? E na hora que você faz o diagnóstico, nós observamos, né, que aquele paciente ele tem uma aorta com uma laceração importante da sua íntima, criando um flapping, criando um falso lumen, correto? E aquilo dissecando em função aí da própria dinâmica de fluidos, né? E ocasionando uma dor de grandíssima intensidade. É muito importante, né? O que eu sempre costumo falar, é muito importante que a gente faça, né? Vocês lembram lá da aula, lá 3 semanas atrás, 4 semanas, da aula de dor torácica? O diagnóstico diferencial de dor torácica é importante, porque se você, né, de maneira equivocada, faz um diagnóstico de uma insuficiência coronariana aguda, né, nesse paciente que está em vigência de uma dissecção aórtica aguda, faz o mesmo tratamento, quer dizer, as consequências vão ser extremamente desastrosas, né, em função aí do desfecho. Então, portanto, dissecção aórtica aguda, de 62% a 88% dos casos, síndromes aórticas agudas, aonde ocorre uma laceração da íntima com criação de um falso lumen. Perfeito? Já, né,
modalidade, né, da dissecção aórtica aguda, da síndrome aórtica aguda, denominada de hematoma intramural, tá? É uma apresentação de um quadro, né, também de dor torácica aguda, perfeito, né? Aonde nós vamos observar alterações estruturais, anatômicas, em toda a extensão ou parte da aorta, ok? Porém, a porcentagem de acometimento, a porcentagem de aparecimento desta patologia, ela é bem menor que a dissecção aórtica aguda, né? Em termos de apresentação, ela varia aí no mínimo de 10% ou máximo de 30%. E o que acontece, né? O que acontece nessa situação? Existe, tá? Diferentemente da dissecção aórtica aguda, existe a rotura da vasa vasorum, tá bom? Interna, né? E essa rotura da vasa vasorum, ela acaba levando à hemorragia da placa. E, consequentemente, você cria o aspecto aneurismático, tá? E, obviamente, como todo e qualquer aneurisma, qual que é o principal consequência, né? É exatamente a ruptura e o extravasamento de todo o contingente para fora daquele continente ao qual ele está restrito, né? E isso traz aí um grande problema. Perfeito? E, por último, dentro das síndromes aórticas agudas, né? Nós vamos ter o quê? A UP, a úlcera penetrante. Dor torácica também, né? Dentro do diagnóstico diferencial, patologia de extrema gravidade, correto? Porém, a incidência, né, da úlcera penetrante, tá bom? Da úlcera perfurante, ela se situa-se aí em torno de 2% a 8%, e a fisiopatologia que vai levar a essa síndrome aórtica aguda é exatamente a ruptura ateromatosa pela lâmina, né? Exatamente na parte elástica, fibroelástica, que recobre aquela placa, tá? Isso aí, ele acaba se rompendo, se cria, né? Normalmente, de forma longitudinal, em direção ao fluxo o fluxo da corrente sanguínea, fissuras que vão se aprofundando e essa úlcera vai perfurando. Imaginem, né, para vocês imaginarem o que seria essa úlcera perfurante, né, penetrante, perfurante, uma estrada de terra, tá? Um morro, por exemplo, imagine um morro, uma estrada de terra, e ali uma chuva torrencial, né? E aquela água descendo ali, morro abaixo, quer dizer, não começam a formar as vielas ali, né? Na estrada de terra, não começam a formar as depressões, em função exatamente da corrente, da velocidade, do atrito, é o que vai acontecer. Essa lâmina, a parte fibroelástica, ela sofre uma ruptura e em função exatamente do processo da circulação, da dinâmica da circulação, né, e dos efeitos de atrito que lá existem, isso aí acaba se aprofundando e perfurando e chegando ao, infelizmente, ápice, que seria a ruptura total com a liberação e destruição do saco aneurismático e a liberação de todo o conteúdo fora do seu continente, tá bom? Então, essas são as três, né, que vocês guardam. Falou-se, então, em síndrome aórtica aguda, dissecção aórtica aguda, úlcera perfurante e o hematoma intraumbral, tá bom? Bom, quais são
Portanto, os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia, né, que se não for muito bem assistida, a gente acaba tendo aí um desfecho ruim, um desfecho assim, bem desfavorável. Basicamente, né, gente, os fatores de risco clássicos para a doença aterosclerótica, para as moléstias cardiovasculares. Hipertensão arterial sistêmica, quer dizer, de longe, a campeã, né, em termos aí de score de risco, respondendo aí por até 72% dos casos, né, de aparecimento de síndrome aórtica aguda nas suas 3 variantes. O tabagismo, a gente já sabe o porquê, além do efeito vasoconstrictor, além da alteração imposta aí pela alteração do metabolismo do colesterol e de triglicérides, né? Nós temos aí o favorecimento do aumento da adesividade plaquetária, que acaba, em conjunto com a hipertensão, desenvolvendo uma placa, e essa placa, por exemplo, ela pode se tornar penetrante. O trauma torácico, né? Aí já é um fator de risco que a gente, apesar de ser, né, em uma incidência menor, mas o próprio trauma torácico, principalmente as colisões, podem, né, de uma maneira ou de outra, alterar todo o arcabouço esquelético, proteção para a região do mediastino e favorecer lacerações. As doenças degenerativas da aorta, tá? Principalmente aquelas relacionadas aí à idade em determinados quadros infecciosos, e as alterações congênitas, tá bom? Mas, de um modo geral, o paciente que vai chegar para vocês, na maioria das vezes, com um quadro de dor torácica, associado aí à imagem de alargamento de mediastino e outros achados ecocardiográficos aí, e tomográficos, é exatamente aquele paciente que tem hipertensão, que é normalmente aí tabagista pesado e que provavelmente, né, atrás disso tudo, carrega nas suas costas um quadro de síndrome metabólica ou de uma dislipidemia grave, tá bom? Então, isso relacionado aos fatores de risco. Gente, o que normalmente acontece com esses pacientes? Dentro do quadro de dor torácica, o quadro clínico, ele é realmente, né, uma dor torácica aguda, tá bom? Ela é súbita, com sensação iminente de morte, tá certo? Que se inicia na região retroesternal e pode se estender para as regiões interescapulares, certo? Esse paciente, por conta, às vezes, de um baixo fluxo, né, porque se rouba, né, como a gente está vendo aqui, olha, no slide A, onde eu estou passando o cursor, o fluxo é roubado para se criar o aneurisma, tá? Seja aqui por uma ruptura de placa, por uma úlcera perfurante, ou uma dissecção aguda mesmo, né? São as 3 causas. Então, quer dizer, se esse sangue começa a vir para cá e se acumula aqui, formando esse saco aneurismático, com certeza o fluxo sanguíneo cerebral ele vai estar comprometido, né? E lembrando lá da fisiologia, 25% do débito cardíaco vai para o cérebro, né? Então, assim, pequenas variações podem trazer grandes manifestações. E aí, o quadro de síncope, né, que pode acontecer em torno de 9% nesses pacientes acometidos por SAA, síndrome aórtica aguda. Esse paciente pode ser acometido aí por um tamponamento cardíaco também, tá?
por alguma estrutura, dentro dos fatores de risco, lá por alguma anomalia congênita, na hora que se está se formando esse aneurisma, esse coração, ele pode derramar no saco pericárdico. Uma outra característica clínica muito interessante, né? Os pulsos periféricos, eles ficam alterados, diminuídos de amplitude e intensidade. A própria pressão arterial, ela vai ter o quê? Uma tendência à queda. Por quê? Obviamente, você vai estar perante aí, principalmente se estiver desenvolvendo um quadro de tamponamento cardíaco, você vai estar fazendo um choque de origem obstrutiva, né? E esse choque de origem obstrutiva aí, ele inclusive, né, nós vamos discutir tamponamento agudo na próxima aula, né, insuficiência cardíaca compensada, ele vai levar aí a um quadro de hipotensão, diminuição, né, do débito mesmo. O retorno, às vezes, até se mantém, mas o débito fica alterado. A insuficiência cardíaca congestiva, em torno de 7%, tá bom? E o aparecimento concomitante, isso que é uma coisa extremamente preocupante, e que a gente tem que tomar muito cuidado, é o aparecimento do infarto agudo do miocárdio concomitante. Normalmente, quando você tem lacerações, você tem dissecções aórticas próximo ao ósseo coronariano, tá? Aí você acaba que impede o fluxo coronariano normal, né? E esse coração ele entra em sofrimento. Então, portanto, o grande pilar, desculpe, o grande pilar aí da clínica da SAA, da síndrome aórtica aguda, é a dor torácica aguda súbita e intensa, tá? Se inicia em região retroesternal, aliada àqueles fatores de risco. Aqui embaixo, então, só para vocês terem uma ideia, né? O slide A, bem aqui primeiro à direita aqui do seu vídeo, tá? Nós temos aqui a ruptura, a entrada, né? A criação do falso lúmen. Aqui esse falso lúmen já de uma maneira aí mais organizada, e aqui a rotura, né? E criação e a ulceração dessa placa, levando aí, né, a aumento de pressões aqui de forma interna e o aprofundamento, né, destas dissecções, tá bom? Aqui, uma imagem interessante, né, para vocês terem uma ideia do que é, do ponto de vista de imagem, aí, a síndrome aórtica aguda. Aqui nós vamos pensar o seguinte, que o paciente está deitado, né, a cabeça voltada para nós, os pés voltados para frente, aqui as costas do paciente, tá certo? Nós vemos aqui a coluna torácica dele. E nesse corte aqui a gente observa o quê? Nós observamos o corte do coração, tá? Já preenchido com contraste, certo? E a gente observa a aorta com, né, a presença aqui já de um cinza um pouco mais escuro, que é exatamente a formação aneurismática, olha aqui, formação aneurismática da aorta. Num corte lateral, tá, a gente observa, aqui nós vemos o coração, aqui nós vemos o cajado da aorta e em cima a dissecção aórtica aguda, a formação aneurismática. Perfeito? Então, assim, isso são imagens que a gente comumente costuma ver em tomografias computadorizadas. Aqui é uma outra imagem, né? Nesse caso, um ecocardiograma transtorácico, tá? Onde nós observamos nesse corte a presença aí de um flap de dissecção. Aqui nós temos a aorta ascendente, tá? Não nos preocupem em aprender aí
técnica de imagem, não, de ecocardiograma. Isso aqui realmente a gente tem que explicar para vocês neste momento, tá? Essa é uma posição que a gente coloca aí de corte, corte substernal, é uma posição onde nós temos aí visualizando uma boa porção da aorta, tá? Ascendente, com o ventrículo esquerdo, e nós observamos, né, que se cria essa imagem onde está escrito flap de dissecção, é exatamente a imagem aonde se formou o aneurisma. Então, para um emergencista experiente, um ecocardiografista, né, ele consegue identificar a beira direita por um método não invasivo e ele consegue confirmar a presença aí de uma síndrome aórtica aguda. Por isso que a importância hoje em dia, tá certo? De nós temos aí, aliás, entendo a possibilidade de se fazer um curso extracurricular, né, de ultrassonografia, né, ponto a ponto, é muito importante, porque isso vai ajudar todos a fazer diagnósticos aí de exclusão, a fazer diagnósticos de certeza, né, e guiar a terapêutica do modo mais correto. Então, essa seria mais uma imagem de uma síndrome aórtica aguda. Tá? E quais são? Isso é importante, são questões aí que sempre caem nas residências médicas, tá? Que é basicamente a classificação, tá? Da síndrome aórtica aguda, né? Da dissecção aórtica aguda, do hematoma intramural, da úlcera penetrante, perfurante. Nós temos aí duas classificações. Dessa classificação, né, nós temos aí a classificação, a primeira é a classificação de Stanford, que é a classificação anatômica, né, aonde nós vamos ter, nós vamos classificar a aorta em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 no início da aorta, a tipo 2 da porção ascendente para a porção troncular, e a tipo 3 pegando toda a porção descendente, certo? Essa seria a classificação anatômica de Stanford. E, aliás, da de DeBake, né? E a classificação mais utilizada, desculpa, gente, eu me enganei aqui, tá? Voltando, só para confirmar. Stanford, tá? A Stanford, ela vai ser a classificação onde nós vamos classificar em acometimento proximal ou ascendente e a tipo B distal ou descendente. Por que que a gente usa mais a de Stanford e não a de DeBake? De DeBake, sim, eu sempre confundo essas duas. A de DeBake, a gente não utiliza muito a beira de leito, dentro da unidade de emergência, porque ela se baseia mais em questões anatômicas. Você, às vezes, precisa de exames mais acurados para poder fazer a real localização. E a de Stanford, que é a anatômica, onde eu vou ter o tipo A ou o tipo B, eu sei que a tipo A ela vai ser proximal, tá? Ou ascendente, que seria o tipo 1 e o tipo 2. Olha aqui, ó, proximal, aorta proximal, ou aorta ascendente, então tipo 1 e tipo 2. E o tipo 3, que é distal ou descendente. Nós sabemos que na terapêutica guiada para síndromes aórticas agudas, mediante a presença de dissecções aórticas agudas, de síndromes aórticas agudas, aonde nós identificamos o tipo A, tá, proximal ou ascendente, a intervenção neste paciente obrigatoriamente deve ser cirúrgica.
não existe como se tratar de maneira segura, tá? Uma Stanford do tipo A, porque é muito próximo às regiões aí dos vasos que vão distribuir toda a circulação pelo corpo, tá bom? Principalmente aí membros superiores e região encefálica. E a classificação de DeBake, né, que é a tipo 1, que é a toda a aorta, a tipo 2 só a aorta ascendente e a tipo 3 só a aorta descendente. A de DeBake não é muito utilizada exatamente em função da simplicidade que é Stanford, simplicidade e direcionamento que a classificação da dissecção por Stanford nos dá. Ok? Bom, continuando a falar em termos de classificação das síndromes aórticas agudas, né? No caso específico, como eu disse, pela classificação de Stanford, nós temos um prognóstico, tá? Uma vez feito o diagnóstico. Tá bom? O prognóstico disso é o seguinte: tipo A, tá? Que vai ser proximal e ascendente. Vocês se lembram lá do slide? Vamos voltar lá só para a gente realmente reforçar. Tipo A, proximal ou ascendente. Ok? Qual que é o prognóstico para esse paciente em termos de evolução? Óbito de 24%, se não tratado no primeiro dia. Um óbito, uma evolução para óbito de 50% nas 2 semanas subsequentes. E em um ano, a probabilidade que esse paciente que tem uma Stanford do tipo A, proximal ou ascendente, evoluir para óbito, ele beira ou ultrapassa os 90%. Tá bom? Já o tipo, então, só isso, em termos de prognóstico, nos faz pensar em que eu tenho que tratar esse paciente ali, no pronto-socorro, né? Quer dizer, fazer o diagnóstico correto ali e encaminhar ele para um serviço especializado. Porque, realmente, quanto mais precoce o diagnóstico, menor a probabilidade de morte, né? Porém, mesmo quando precoce, 1/4 dos pacientes podem vir a óbito, né? De maneira espontânea. A tipo B, que vai pegar toda a aorta, a descendente principalmente, né? Ela me dá um prognóstico um pouco melhor, tá? Em termos aí, quando não complicado esse aneurisma, ele está lá quieto, o paciente não está hipertenso, ele não tem nenhuma outra patologia em desconformidade com a terapêutica, nós vamos ter aproximadamente 89% de sobrevida no primeiro mês, após o diagnóstico, tá? E 80% de probabilidade de morte nos próximos 5 anos, se você não tratar a anomalia ou se não controlar. Ou seja, Stanford está de plantão, avisaram, chegando uma síndrome aórtica aguda, uma dissecção aórtica aguda, um Stanford A. Fica já preparado que você vai ter que ter atitudes intervencionistas clínicas e apoio cirúrgico vascular imediato. Está chegando o Stanford B. Fica mais tranquilo, deixa tudo preparado, né? Obviamente com o teu sobreaviso ao alcance, tá? Mas você vai ter um tempo um pouco maior para poder manejar esse paciente. Então, guardem, tá? Prognósticos para tipo A, prognóstico mais sombrio, com necessidade de tratamento cirúrgico. Tipo B, em torno aí de mais ou menos 80% em 5 anos, quando não se tratar, e normalmente não complica,
se não tiver nenhuma intercorrência outra, com uma sobrevida de 89% no primeiro mês. Bom, aqui, né, um outro slide, só mostrando a classificação do DBAIC, tá? Olha lá, o tipo 1, que é toda a horta, o tipo 2, que é a proximal, o tipo 3, que é a descendente, pega uma parte da porção ascendente e começa a descer, e o DBAIC tipo 3B, que pega toda a porção posterior. E aqui, né, dentro do DBAIC, tipo 1, tipo 2, a Stanford, né, que eu acabei de explicar para vocês. Então, guardem bem, tá, essa classificação. Bom, gente, como em todo tema relacionado à nossa urgência e emergência, monitorização, oxigênio, veia e equipe bem treinada, médico bem preparado, né? Monitorização, oxigênio terapia suplementar, acesso venoso periférico, por se tratar, né, de uma dor torácica, não se esquecer do eletrocardiograma de 12 derivações, já interpretado no máximo em 10 minutos, tá? Os exames gerais, sódio, potássio, ureia, creatinina, um hemograma e as enzimas cardíacas, né? Principalmente quem? A troponina. Exatamente para quê? Para poder descartar qualquer dúvida, qualquer viés, principalmente relacionado a uma dor torácica, sem concomitância de registro eletrocardiográfico, ou seja, sem supradesnivelamento do segmento ST, tá? Que pode estar ocorrendo de forma simultânea a dissecção aórtica aguda, a síndrome aórtica aguda. Bom, aqui alguns exames, tá bom? Que a gente pode falar aí em termos de sensibilidade e especificidade. Se você está num serviço onde você tem um aparelho de tomografia, multi-slice, né, que te dê a possibilidade de fazer um protocolo de angiotomografia de tórax, você vai ter uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 87% no diagnóstico e classificação, principalmente de Stanford, tá certo? Se você tem um serviço já um pouco mais difícil aí, né, de ter dado o valor do aparelho, dispõe de um aparelho de ressonância nuclear magnética, você vai ter uma especificidade e uma sensibilidade próxima à casa aí dos 100%. O eco transtorácico, que foi aquela imagem que eu te mostrei lá no início da aula, à beira de leito, feito pelo próprio emergencista de preferência, te dá aí em torno, olha para você ver que beleza. E um exame não invasivo, né? Um exame que o paciente está ali, deitado, se estiver estável, né? Ali até respirando espontaneamente, ele te dá em torno de aproximadamente aí, em torno de uma sensibilidade aí de 97%, uma especificidade aí de aproximadamente, uma sensibilidade de 100%, uma especificidade em torno de 97%, tá? O eco, não, só uma correção, gente. O eco não é eco-TT, é eco-TE. O eco transesofágico, desculpe, viu? O eco transesofágico pode ser feito à beira de leito também, porém necessita de uma sonda específica. Ele me dá uma sensibilidade e especificidade variando de 97% a 100%. Por quê? Porque a partir do momento que você passa o transdutor por dentro do esôfago do paciente e você posiciona a sonda na altura da parede posterior do esôfago, você vai enxergar exatamente a aorta, né? E enxergando a aorta, você consegue ver a imagem da dissecção. Por isso que ele me dá essa especificidade e sensibilidade tão boa, né?
de 97% a 100%. Já o eco transtorácico, aquele sim, que é feito daquela imagem que eu mostrei para vocês, que é feito pelo emergencista, preferencialmente, à beira de leito também, com o paciente acordado, tá? Ele me dá uma sensibilidade, dependendo da janela acústica que esse paciente tiver, 78%, tá? E uma especificidade de 55%. Ou seja, ele também é extremamente útil, né? No raio-x de tórax, gente, normalmente, numa dissecção aórtica aguda, o que nós vamos ter nesse raio-x de tórax, basicamente, é um alargamento. O professor Augusto deve, né, explicar isso para vocês. É um alargamento do mediastino, tá? Que pode ser tanto por causas vasculares, por causas inflamatórias ou por causas infecciosas. Portanto, o raio-x de tórax ele tem uma sensibilidade e uma especificidade muito pequena para a gente ter certeza e afirmar a respeito de uma síndrome aórtica aguda. Tá bom? Tratamento, gente. O tratamento, para terminar, é a síndrome aórtica aguda. O beta-bloqueador é a pedra angular. Tá? Guardem. Síndrome aórtica aguda, terapêutica inicial, enquanto está se resolvendo tudo. Vamos beta-bloquear esse paciente. Por quê? Por uma questão óbvia, uma questão assim, muito tranquila. Se eu vou beta-bloquear, aquela minha frequência cardíaca que estava alta e que estava dissecando o meu aneurisma aqui na frente, quando eu beta-bloqueio, faço beta-bloque nele, o que acontece? Ele começa a bater mais devagar. Ele batendo mais devagar, eu vou ter uma pressão de pulso menor lá na frente, onde pode estar secando esse aneurisma. Tá? Junto a isso, eu dou um analgésico. Se eu dou um analgésico, a minha resposta adrenérgica também diminui. Eu não vou ter dor, eu não vou ter ansiedade. Uma das causas de taquicardia sinusal é o quê? Dor. Tá? E a outra coisa, um vasodilatador. Que, se a pressão desse paciente assim permitir. O vasodilatador, ele diminui o esforço que esse coração vai ter que fazer para imprimir a sua fração de ejeção ventricular. Tá? Então, assim, beta-bloqueador, diminuir a frequência cardíaca com beta-bloqueador. Tirar a dor com analgésico potente, vasodilatar para esse coração trabalhar mais folgado, trabalhar sem muito esforço. Isso é o que você vai fazer na hora que você fez o diagnóstico, certo? Claro que vão existir outras intercorrências, vocês vão ter que cuidar concomitante, nós vamos nos basear aqui nesse momento. E feito a classificação, né, desse tipo de aneurisma, se você identificou o tipo A, você vai transferir esse paciente para o centro de referência. Tá? Por quê? Porque ele vai precisar operar. Nós vimos lá que 25% quase de chances de óbito no primeiro dia. Isso diagnosticado. Né? E se for um tipo B, está relacionado à aorta descendente. Tá? A gente viu que a gente pode tratar ele de uma maneira mais conservadora. Clinicamente, medicamentosamente, isso é isso aqui, tá, pessoal? Beta-bloqueador, analgésico e vasodilatador. Agora, se você pega um tipo B, que está dissecando a aorta descendente, se você evidenciar que este paciente, por isso que é importante examinar o paciente como um todo, né, pessoal? Se você observar que existem evidências de isquemia nos membros inferiores, significa o quê? Que ele está dissecando ali, ó, ramos, né? Ilíacos, aórticos mais baixos,
que estão comprometendo quem? Fluxo de femoral, crítico, certo? Então, isso aí vai fazer com que aí você tem que realmente restaurar esse fluxo, corrigir esse aneurisma, essa dilatação, está em processo de alargamento, exatamente para poder restaurar o fluxo sanguíneo. Então, portanto, fica aí a dica. Stanford tipo B, cirurgia imediata na vigência de fortes evidências de isquemia de membros inferiores. Tá? Então, assim, síndrome aórtica aguda, gente, a questão aí realmente é mais observacional mesmo, tá? No sentido de você ver que não tem muito segredo no diagnóstico, não tem muito segredo aí no tratamento. A questão é não perder tempo, usar a droga certa e encaminhar esse paciente para o destino correto, seja cirúrgico ou não cirúrgico. Finalizando síndrome aórtica aguda, as principais complicações. O infarto agudo do miocárdio, como eu havia dito para vocês, né? Quando ele pega ali a dissecção, pega principalmente próximo ao ósseo coronariano, o tamponamento cardíaco, tá certo? Vai evoluir aí exatamente com um choque circulatório do tipo restritivo, né? Obstrutivo, e uma insuficiência aórtica aguda, quando a gente tem aí um início de dissecção, principalmente a úlcera penetrante ou a destruição intimal, próximo à inserção das cúspides da válvula aórtica. Isso dá uma insuficiência aguda, o sangue todo volta, tá? E você tem uma IC aguda e o paciente acaba evoluindo mal. Outras complicações, né, que podem acontecer são principalmente aí o acidente vascular cerebral, tá? A isquemia de órgãos-alvo, outros tipos de choque, né? E o próprio óbito mesmo, né? O paciente já chega já em PCR e acaba que evolui mal. Bom, então, em relação à síndrome aórtica aguda, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Anotem as dúvidas aí, que no final da aula eu explico. E finalizando o tema de hoje, tá? As duas coisas são extremamente relacionadas, tá? São temas curtos, mas importantes. A hipertensão grave na sala de emergência. É outra coisa, assim, que, com certeza, todos vão assistir e intervir em determinado momento. Bom, não se tem muito, né? A gente não tem muito que ficar falando de hipertensão, mas para relembrar a classificação da hipertensão arterial, ela é ótima, normal ou limítrofe. E uma vez hipertenso, esse paciente ele vai ser classificado em estágio 1 leve, que vai com uma sistólica de 140 a 159, um estágio 2 moderado, ele vai ter uma sistólica variando de 60 a 79, o estágio 3, que é o estágio mais grave, uma sistólica é acima de 180, tá bom? A sistólica isolada, onde você vai ter aí uma sistólica acima de 140, com uma diastólica menor que 90, e lembrando que dentro da classificação, o ideal é que o paciente se situe sempre, né, uma vez em terapêutica antihipertensiva, com uma pressão aí, uma sistólica menor que 120, no máximo aí menor que 130, com uma diastólica no mínimo menor que 85. Dessa maneira, nós nos asseguramos que esse paciente ele está sob meta terapêutica adequada. Mas nós não estamos falando do tratamento da hipertensão do nível ambulatorial, e sim de uma complicação dela, né? Que é exatamente
a hipertensão grave no setor de emergência. Quatro são as categorias de hipertensão grave no setor de emergência. A emergência hipertensiva, a urgência hipertensiva, o episódio hipertensivo agudo e a hipertensão transitória. Ou seja, nós emergencistas, nós devemos categorizar de maneira tranquila, segura, e essa categorização ela é clínica, tá? Certo? E em alguns hospitais, inclusive o pessoal que cuida do Manchester já sabe fazer essa categorização, né? Inclusive até para acalmar o próprio paciente, aonde nós vamos ter o direcionamento para a emergência hipertensiva, para a urgência hipertensiva, o episódio hipertensivo agudo e para um paciente com hipertensão transitória. Tá certo? Então, é fundamental que nós saibamos fazer isso. E na categorização, tá? Quando que eu vou ter um paciente que eu vou categorizar ele como um paciente com uma emergência hipertensiva? É aquele paciente que vai chegar, hipertenso, obviamente, com níveis pressóricos aí altos, né? 200 por 160, 150, 180 por 110, enfim. Mas que tenham alterações marcantes, sejam essas funcionais anatômicas, né, nos órgãos-alvo, já com complicações clínicas instaladas. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquele paciente que vai chegar hipertenso, ele tem um papiledema, se você fizer o fundo de útero. Não se ensina muito a se fazer isso hoje em dia, mas é fundamental, se vocês tiverem aí a oportunidade de conversar com o pessoal, aí, com os professores aí, oftalmologistas, eles ensinarem vocês, os próprios neurologistas, né, ensinarem vocês a fazer um fundo de olho adequado, para vocês poderem entender o que é e como ver um papiledema, tá? Isso aí, um oftalmoscópio no seu bolso, na sala de emergência, te ajuda muito a guiar aí determinados e a fazer e elaborar determinados diagnósticos diferenciais. Além do papiledema, do ponto de vista ocular, condições cerebrovasculares que possam nos remeter a pensar em lesão de órgão-alvo. Um infarto, um infarto cerebral do tipo isquêmico, né, associado a uma hipertensão severa, uma hemorragia intracerebral ou intraparenquimatosa. Nós vamos estudar, né, os AVCs. Uma hemorragia subaracnoideia, um trauma crânioencefálico, tá certo? Condições cardíacas, também relacionadas aí aos órgãos-alvos. Lá, secção aórtica aguda, tá certo? Uma falência ventricular esquerda aguda, né? Um infarto agudo do miocárdio em evolução, tá? Um pós-operatório do paciente aí de uma CRNB, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, um paciente portador de uma insuficiência renal, que piorou a sua função, um paciente que possui uma hipertensão renovascular. Normalmente, esses pacientes eles são orientados, eles podem explicar, né? Hipertensões severas após transplantes renais. Então, ou seja, você vai caracterizar dentro das quatro grandes evidências de emergência hipertensiva, né? Da crise
da hipertensão grave no setor de emergência, né, a emergência hipertensiva como sendo aquela aonde o paciente desenvolveu ou está desenvolvendo uma lesão em órgão-alvo que pode, né, evoluir, né, para uma complicação, inclusive com risco iminente de morte. Tá bom? Essa é a hipertensão que realmente nós, emergencistas, nós temos que tratar de maneira mais agressiva, claro que dentro de uma lógica que eu vou mostrar para vocês, senão a gente pode perder esse paciente para essas complicações. Já a urgência hipertensiva, diferente, né? A urgência hipertensiva, a própria diferenciação, né? Conceituação de emergência e urgência. Emergência é risco iminente. A urgência existe risco, mas ele não é iminente. Tá? Na urgência hipertensiva, você tem realmente um paciente que ele faz uma elevação crítica da pressão arterial. Tá? Ele tem uma LOA. O que é LOA? Lesão de órgão-alvo. Esse que eu acabei de mostrar atrás para vocês. Uma lesão mínima ou ausente, que você vai identificar em alguns exames, ele vai te apresentar, principalmente em função renal, às vezes uma tomografia de crânio com algumas áreas remanescentes de infarto, bilioses, né? E normalmente esse paciente ele vai ter sintomas, o que leva ele ao pronto-socorro. Primeiro é ele medir a pressão de forma inadequada em casa, ele acaba superestimando essa pressão, e normalmente esses pacientes eles apresentam ansiedade, apresentam cefaleia, eles têm às vezes dor torácica atípica, eles apresentam vertigem, sangram no nariz, apresentam dor na nuca. São sintomas relacionados à urgência hipertensiva, onde você tem sim a elevação crítica da pressão arterial, porém você não apresenta LOA significativa, lesão de um órgão-alvo significativo, que pode evoluir com risco iminente de vida, né? Certo? De morte. Bom, dando continuidade, né? Aí nós vamos ter aí a pseudocrise hipertensiva, dentro, né, daquele primeiro slide que eu passei para vocês, tá certo? Que é exatamente as 4 categorias da hipertensão. Nós falamos da emergência hipertensiva, nós falamos da urgência hipertensiva. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o episódio hipertensivo agudo, né? E a pseudocrise. A pseudocrise hipertensiva, ela normalmente, o paciente não é hipertenso, tá? É muito comum a gente ver, né? Aquele paciente sofre um acidente, fica nervoso, perde-se um ente querido, ele fica extremamente emocionado, ele apresenta uma crise de pânico, e aí, uma crise vertiginosa aguda, vocês vão ver muito isso. Às vezes o paciente chega com uma vertigem postural benigna, paroxística, né? E que erroneamente a maioria dos colegas chamam de labirintite. Às vezes você vai medir a pressão dos pacientes, a pressão está lá nas alturas e ele não é hipertenso. Ou seja, ele está fazendo uma pseudocrise. Normalmente, esse paciente você vai deixar de repouso, você vai avaliar, observar, vai dar um analgésico, vai dar um sintomático, se ele tiver com dor, se ele tiver com enjoo, tá? Dá um relaxantezinho para ele. Então, depois de 2, 3 horas, esse paciente está tranquilo, você liberou ele para casa, sem rotular esse paciente como sendo portador aí de uma hipertensão arterial, né? Verdadeira. Bom, esse fluxo que eu quero, assim, realmente que vocês tenham em mente, tá?
Porque é aqui que a gente vai realmente atuar no sentido aí de fazer o tratamento do paciente em emergência hipertensiva, certo? E que possua ou não possua lesão de órgão-alvo. Ou seja, então guardem bem esse slide, tá? Esse paciente ele tem a hipertensão e ele vai ter a probabilidade de estar fazendo uma emergência ou uma urgência, e isso está relacionado com o quê? Com a lesão aguda no órgão-alvo. Então, esse paciente chegou hipertenso. Vamos passar aqui para o lado da lesão aguda, vamos passar aqui para o lado da possibilidade dele ter uma lesão aguda de órgão-alvo. Relembrando o órgão-alvo: visual, cerebral, cardiovascular e renal. Tá? Então, esse paciente ele tem uma lesão aguda de órgão-alvo, tem uma LOA. Então, ele é caracterizado como um paciente de emergência, certo? Uma vez ele caracterizado como paciente de emergência, nós vamos aí monitorizar essa pressão arterial dele. Tá? Nós vamos utilizar drogas extremamente potentes para poder controlar e reduzir essa pressão arterial, essa hipertensão que ele está desenvolvendo. Normalmente são duas as drogas que nós utilizamos no ambiente de emergência, que são drogas extremamente seguras, tá? São drogas extremamente potentes, certo? Você consegue ter um manejo, o controle, assim, muito bem seguro do seu paciente. Um é o nitroprusiato de sódio, nome comercial é Niprit, o outro é a nitroglicerina, nome comercial Tritil. Você vai abaixar a pressão utilizando esses medicamentos. Você vai abaixar a pressão arterial desse paciente do valor inicial para 20 a 25% no global, certo? Na primeira hora do atendimento. E nas 23 horas subsequentes, você vai introduzindo outros medicamentos antihipertensivos clássicos por via oral, desde que a condição do paciente assim permita, tá? E vai reduzir de 5 a 15% nas próximas 23 horas. Ou seja, aquele paciente que chegou para a gente, né, num estado de emergência hipertensiva, certo? Com lesão de órgão-alvo definida. Nós vamos utilizar uma droga vasoativa, utilização endovenosa, que seja segura, dentre as quais a gente destaca o Niprit e o Tridil, respectivamente nitroprusiato e nitroglicerina. Nós vamos abaixar em torno de 20 a 25% a pressão arterial global desse paciente na primeira hora, tá certo? E nas 23 horas subsequentes, nós vamos introduzindo outro antihipertensivo, preferencialmente via oral, tá certo? De tempo de ação um pouco mais prolongado, de forma que a gente consiga aí reduzir de 5 a 15%. Ou seja, vamos fazer uma conta rápida. Aquele paciente que chegou aí com 200 de sistólica, tá? Eu sei que ao todo eu vou ter que reduzir 20% na primeira hora, em torno de 20%. Então, vai dar aí, eu vou abaixar, normalmente de 200, eu vou abaixar aí essa pressão aí para em torno de aproximadamente aí, vai dar 10%, vai me dar 20, 40, quer dizer, eu vou baixar ela na primeira hora para 160.
Nossa histórica de 160. E nas 23 horas subsequentes, como é de 5% a 15%, vamos abaixar 10%. Ou seja, eu tiro mais 10% de 16%. Quer dizer, eu vou deixar esse paciente aí aproximadamente aí, e eu vou dar alta para ele, né? Para a enfermaria do hospital ou para casa, se tiver condições, com uma pressão sistólica aí, que tinha chegado a 200 no dia anterior, ele está indo embora para casa com 145. Entenderam? Então, primeira hora, 20 a 25, 23 horas subsequentes, 5 a 15%. Isso no paciente em emergência hipertensiva com LOA. Agora, aquele paciente que não tem LOA, mas ele está hipertenso, né? Ou seja, ele está num quadro de urgência hipertensiva, tá? Se ele tiver sintomas, cefaleia, vômito, dor de cabeça, taquicardia, dor torácica, você vai investigar aquilo que você ficar em dúvida, que você acha que não está relacionado com o quadro do paciente, tá? Vai dar droga via oral para esse paciente, tá? Podendo se repetir a cada 30 minutos, uma dose máxima. São duas as drogas que você pode dar. Esse é o famoso paciente, você está de plantão, lá no pronto-socorro, fazendo umas fichinhas e tal, que ele chega hipertenso. Doutor, a enfermeira fala, chegou um paciente, está com pressão 18/10, 18/11, está com dor de cabeça, está vomitando, quer dizer, está com tontura. Esse paciente, aí você voa, examina, você vê, às vezes não tem LOA nenhuma, não tem lesão de órgão-alvo, normalmente você vai dar duas drogas, uma clonidina, que é um simpaticolítico de ação central, tá certo? Ou o captopril, que é o inibidor da enzima de conversão de angiotensina. No caso do captopril, você pode dar 25 miligramas a cada 30 minutos, com uma dose máxima de 100 miligramas. E a clonidina, você pode dar até 0,7 miligramas, o comprimido tem 0,1, tá? É 0,1 e 0,2. Se for comprimido de 0,1, você pode dar até no máximo 7 comprimidinhos, no intervalo aí de aproximadamente aí uma 30 em 30 minutos, tá? Para você poder abaixar essa pressão. Se a pressão está, o paciente parou de ter sintoma, a pressão arterial está menor que 18/11, tranquilo. Tratamento ambulatorial, início de um antihipertensivo no domicílio, tá? E ele vai se cuidar depois na rede aí, ou com o seu médico. E se aquele paciente, ele chega, ele resolveu, estava passando em frente ao pronto-socorro, e ele resolveu entrar para medir a pressão e viu que a pressão estava aumentada. Só que ele não está sentindo nada. Ele não se trata, tá? O que você vai fazer? Você vai, se ele não estiver sentindo nada e essa pressão estiver menor que 180/110, você vai orientar, você não precisa dar remédio para ele ali agora. Você vai orientá-lo a procurar um serviço ambulatorial, né, no próximo dia útil, preferencialmente, ou na próxima semana, né, já orientando algumas diretrizes básicas aí em relação à hipertensão, né, de forma que ele possa se tratar. Então, assim, em relação à emergência, a hipertensão arterial grave no setor de emergência, o que eu realmente quero que vocês tenham em mente com essa aula que eu dei é exatamente identificar entre emergência hipertensiva e urgência, e na emergência hipertensiva, o tipo de tratamento que nós vamos ter que fazer, o tipo de tratamento que eu tenho que fazer para isso, tá? Normalmente, uma pergunta, né? A colega está perguntando como que ela avalia, né, a lesão de órgão-alvo. Normalmente, a lesão de órgão-alvo, ela é avaliada, em sua grande maioria, por exames laboratoriais, tá? Dentre esses exames laboratoriais, as lesões de órgão-alvo relacionadas ao rim
elas são expressas por alterações aí na ureia e creatinina, elevações do potássio, tá certo? Sérico desse paciente, através da presença de proteinúria importante no exame de rotina, né, os elementos anormais de sedimentação. Lesão de órgão-alvo, de coração, tá? Não dá para você fazer o diagnóstico na hora ali, às vezes por falta de um ecocardiograma, mas você sempre vai dispor no seu pronto atendimento, no seu pronto-socorro, de um aparelho de eletrocardiograma. Nesse caso, nós fazemos o eletrocardiograma e aplicamos determinados critérios que vão nos afirmar se aquele paciente tem uma hipertrofia ventricular esquerda ou uma sobrecarga atrial ou ventricular, tá certo? Que é um indício de lesão do órgão-alvo. O outro indício de lesão de órgão-alvo, tá certo? Relacionado aí à microvasculatura, é exatamente a presença e identificação, né, dos edemas de papila, da congestão dos vasos da retina, tá certo? A gente observa fazendo a fundoscopia, e uma lesão de órgão-alvo. Uma lesão de órgão-alvo que a gente pode observar do ponto de vista do sistema nervoso central, tá? É exatamente a confusão, né, mental e a presença, às vezes, né, dado o grau de descompasso de consciência que esse paciente pode apresentar, a gente fazer uma tomografia e observar aí a presença de um hematoma ou de um sangramento. Olha, no caso do episódio hipertensivo agudo e a hipertensão transitória, Désica, na realidade, assim, são situações muito íntimas, muito semelhantes, que se misturam, tá? O episódio hipertensivo agudo é aquele episódio, por exemplo, desencadeado pelos mesmos motivos da hipertensão transitória, tá? Então, assim, a gente divide do ponto de vista didático, mas, na realidade, as causas são as mesmas, né? No caso, pânico, estresse, dor aguda, fortes emoções, todos esses fatores que podem, de uma maneira ou de outra, aumentar a tua atividade adrenérgica, tá certo? E aumentando a sua atividade adrenérgica, você acaba levando a um quadro de vasoconstricção e hipertensão. Tá? Essa que seria mais ou menos aí uma diferença, né, relacionada ao que você me perguntou. Bom, o que eu tinha para falar para vocês em relação à síndrome aórtica aguda e hipertensão grave na sala de emergência era isso. Eu estou aí à disposição para discussão com vocês.